Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano Souza, de História, e hoje eu trago para vocês um assunto que todo mundo gosta aqui na nossa rota de aprofundamento de História, do caderno Sociedades Contemporâneas na Nova Configuração Mundial. Olha o tema aí, todo mundo gosta de estudar esse tema, apesar dos horrores que ele traz. Segunda Guerra Mundial. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar uma jornada pela história de um dos eventos mais impactantes da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Gente, olha só, a Segunda Guerra Mundial ela tem início porque nós temos um frágil pós-Primeira Guerra Mundial. Isso mesmo, podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial nada mais é que consequência da mal acabada Primeira Guerra Mundial. É como se fosse o segundo round, não é? A continuação de uma grande guerra que teve um intervalo entre elas aí. Então, olha só, temos como causa imediata da guerra o frágil pós-Primeira Guerra Mundial. E o frágil pós-Primeira Guerra Mundial teve lá, como vocês já estudaram, o Tratado de Versalhes, que impôs uma humilhação profunda à Alemanha. A Alemanha teve que pagar pesadas indenizações, teve sérias restrições militares, não é? E isso vai alimentar na Alemanha um grande nacionalismo, um sentimento revanchista que vai acabar sendo explorado aí pelos totalitários, né, os líderes totalitários da Europa, principalmente Hitler, ok? Então aí, ó, fatores políticos, temos aí um colapso econômico mundial, não é? Porque entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como você se lembra bem, nós temos a grande crise de 1929, o crash da Bolsa de Valores de Nova York, lembra? Isso gerou um desemprego em massa e grande instabilidade social na América, mas também na Europa, que já estava arrasada no pós-Primeira Guerra Mundial. E aí, pessoal, esse cenário aí de destruição econômica, de caos, de fome, de desemprego, abre espaço para os extremistas políticos da Europa, tá? De extrema direita, que acabam ganhando força naquele momento. Exemplos bem práticos lá, Hitler e Mussolini. Maravilha? Então nós temos, por consequência de tudo isso na Europa, a ascensão do fascismo e do nazismo. O fascismo italiano, que é liderado por Benito Mussolini, que implementou ali um regime totalitário, expansionista, buscando restaurar a glória do antigo Império Romano, e o nazismo alemão, liderado aí por Adolf Hitler, que promoveu a ideologia da superioridade da raça ariana e o expansionismo territorial, ou seja, é uma teoria aí racista, né, da superioridade da raça ariana, e também, como você observa aqui, ó, é antissemitista, ok? Daí vamos lembrar a grande perseguição aos judeus, o Holocausto, que aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. Liderados aí, o Holocausto no caso, por Hitler, na Alemanha e aos arredores da Alemanha. Vimos aí, ó, observou até agora, colapso econômico, ascensão desses ditadores na Europa, ascensão dessa classe política extremista, e aí nós temos o início da guerra, pessoal. Observa, a guerra começa em 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. A Polônia que era protegida de França e Reino Unido, que por consequentemente declara guerra à Alemanha. A Alemanha, inclusive, pessoal, ela tem uma coisa interessante no início da guerra chamada Blitzkrieg, que é uma tática de guerra relâmpago, guerra rápida, com rápidos avanços de tropas, tanques, aviões. Eles atacavam com tudo de uma vez só. E aí, pessoal, um marco nessa guerra, no início dela, foi a Batalha da França,
em 1940, porque a França ela foi rapidamente derrotada por conta dessas guerras relâmpago, por conta desse avanço tático com extrema superioridade militar por parte dos alemães. Então a França é rapidamente ocupada pela Alemanha, que inclusive se forma na França um governo colaboracionista, que vai colaborar com os interesses alemães. Pessoal, a guerra se expandiu a partir de 1941, principalmente porque é uma guerra dividida em alianças. Sim, se formaram alianças que inicialmente eram alianças políticas, alianças econômicas, mas que ao decorrer da guerra vão se transformar também em alianças militares. Observa aí, temos o eixo, que é composto por Alemanha, Itália e Japão, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão imperial, era chamado até de o eixo do mal, viu gente? Que formalizaram a aliança formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Roma da Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Maravilha? O Japão, devido ao congelamento de ativos econômicos japoneses por parte dos americanos, o Japão vai atacar a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem na guerra. E isso aqui, pessoal, é um fator decisivo, preponderante para que a guerra tome um outro rumo, viu? Porque a entrada dos Estados Unidos na guerra traz à outra aliança um ganho muito forte, pessoal, muito forte. Nesse mesmo intervalo de tempo, entre 41 e 42, Hitler, precisando de mais ativos econômicos, precisando de petróleo, precisando de mais recursos, decide, através da Operação Barbarossa, invadir a União Soviética, a qual, alguns anos antes, ele tinha feito um acordo de não agressão. Então, havia um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Esse acordo agora foi descumprido. Hitler vai para cima da União Soviética e abre aí a chamada Frente Oriental. A guerra torna-se, pessoal, brutal nesse momento. Olha aí, nós temos então os aliados, que são Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, União Soviética e o nosso Brasil, que participou da guerra, fato que nós falaremos em breve, e o eixo, não é? Alemanha, Itália e Japão. Essas duas alianças, elas estão em lados opostos, elas são antagônicas, elas são rivais. Tudo bem até aí? Vamos continuar. A derrota do eixo, pessoal, se dá no intervalo de tempo entre 1944 e 1945. Em 44 nós temos o chamado Dia D da Europa. É quando as tropas aliadas desembarcam na Normandia, na França. É a reconquista da França, pessoal. Isso possibilita os aliados colocarem de novo um pé dentro da Europa. Em 45 acontecem duas coisas importantíssimas para a guerra. A Batalha de Berlim, as tropas soviéticas que vinham do lado oriental tomaram Berlim. Hitler, para não ser pego, acabou se suicidando em um bunker, que é um abrigo subterrâneo. E no mesmo ano, os Estados Unidos lançam as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, e o Japão, então, se rende e é o fim da Segunda Guerra Mundial. Sim, quando Hitler cai, o Japão continua lutando, e aí vem as duas bombas atômicas sobre o Japão. Gente, essa guerra trouxe consequências e a formação de um novo mundo. Nós temos aí, milhões de mortos, aproximadamente 50 a 85 milhões de pessoas entre civis e militares morreram nesse conflito. Destruição em massa, várias cidades foram arrasadas, economias destruídas, a reconstrução levou anos para acontecer. Inclusive o Japão, que curiosamente vai se reerguer com a ajuda americana, né? Os Estados Unidos lançam as bombas atômicas sobre o Japão, depois ajudam eles a se reerguerem economicamente. E talvez aí uma das consequências mais interessantes e até úteis para a humanidade seja a criação da Organização das Nações Unidas, a nossa ONU,
que é uma organização criada no fim da Segunda Guerra Mundial para promover, ou pelo menos para tentar promover, a paz, a cooperação e o diálogo entre os povos. A principal função da ONU é evitar novas grandes guerras como a Segunda Guerra Mundial. Gente, espero que vocês tenham gostado, mas vamos relembrar aqui o que aprendemos hoje, tá? Esses detalhes têm que ficar na sua cabeça porque são muito importantes. A Segunda Guerra Mundial teve causas, o Tratado de Versalhes no fim da Primeira Guerra Mundial, que penalizou demais a Alemanha, os nacionalismos exacerbados, exagerados aí no pós-Primeira Guerra, a crise econômica decorrente principalmente de 1929 e as alianças militares que vão se formar, alianças políticas e militares, o eixo e os aliados. Também tivemos grandes consequências para o mundo, mortes em massa, a criação da ONU, e aí o que vem depois, que veremos em breve, inclusive, a Guerra Fria. Assim como a Segunda Guerra Mundial é consequência de uma Primeira Guerra Mundial muito mal acabada, a Guerra Fria é consequência de uma Segunda Guerra Mundial extremamente mal acabada e mal resolvida. Mas isso, claro, é tema para uma próxima aula. Revise os conteúdos, revise os pontos centrais apresentados aqui, assista de novo se necessário, pesquise em outros meios. Isso é muito importante. É um conteúdo que traz transformações grandes para o Ocidente aí no século XX. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, aprendido bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.